E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta com o nosso Papo Cabeça aqui no meu canal. Hoje com um convidado muito interessante, um tema que eu adoro. Está se aproximando o El Clássico, né, que é o grande clássico, talvez, do futebol mundial. Certamente uma das maiores rivalidades da história do futebol, que extrapola, inclusive, o futebol. Real Madrid e Barcelona, Barcelona e Real Madrid, dia 26, tem El Clássico, que vai parar o mundo do futebol. Meu convidado está muito ligado a isso hoje, e eu já começo o papo agradecendo a presença. Você está vendo o Eduardo Brandão. O Eduardo Brandão é professor, muito ligado à educação com o viés social, e ele escreveu um livro chamado, eu vou dar o crédito direitinho aqui ao livro, Mais que Rivais, a história política por trás da maior rivalidade do futebol mundial. Eduardo, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Esse é um tema que eu adoro. Vamos desenvolver esse bate-papo aqui. Eu vou cutucá-lo, vou provocá-lo, vou buscar algumas outras visões em relação ao El Clássico, mas é um prazer recebê-lo aqui no nosso Papo Cabeça. Nori, obrigado. Bom dia para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir depois. Mandar um beijão especial para o meu filho que vai nos assistir. É um prazer, uma honra muito grande poder estar compartilhando com você e com seu público mais de 16 anos de estudos e pesquisa sobre o tema. Mas você não é catalão, você não tem origem catalã, não tem nenhum traço de hereditariedade catalã. Nada. E o seu livro, eu já antecipo aqui, ele é um livro muito barcelonista, né? De onde vem essa paixão pelo Barcelona e por essa história? A paixão pela história ela é mais antiga. Eu nem diria que eu sou apaixonado pelo Barcelona. No dia 9 de maio de 97, eu tinha ali 16 anos, estava zapeando ali nos canais e caí na Band. A Band, na época, retransmitia o Campeonato Espanhol, né? Estava passando Barcelona e Real Madrid, 37ª rodada do campeonato. Era uma final ali, porque os times estavam muito próximos na pontuação. E o saudoso Luciano do Valle falou sobre a rivalidade, falou sobre a Catalunha, falou sobre guerras envolvendo o país. E para mim aquilo me chamou muita atenção, porque eu sou palmeirense, a minha referência de rivalidade é o Corinthians, é o São Paulo. Nunca imaginei que uma rivalidade fosse baseada em questões políticas, em guerra e tudo mais. Aquilo ficou na minha cabeça, o Luciano do Valle plantou uma semente. Nos anos seguintes aconteceram ali coisas como, por exemplo, o famoso caso Figo, né? Que teve toda aquela repercussão em 2000 e depois em 2002. Em 2002, quando jogaram aquela cabeça de porco nele ali na hora do escanteio, eu fiquei abismado, né? Falei, como... porque eu não entendia o nível do ódio, né? Porque era uma rivalidade, ela desperta muitos sentimentos, e essa tem um nível de ódio muito grande. Eu não entendia, eu queria entender. Até que em 2018, cursando Educação Física, ali no começo do curso, o professor falou do TCC, do antigo TCC, mas de uma iniciação científica, que eu podia desenvolver uma pesquisa relacionada ao curso. Eu conversei com ele e dali comecei a pesquisar, né? Confesso para você que eu era simpatizante do Real Madrid naquele período, porque sou palmeirense, era muito fã do Roberto Carlos, mas com o tempo que eu fui estudando, fui conhecendo um pouco melhor a história, eu fui mudando. Virou a casaca. Virei a casaca. Por essa questão histórica, né? Exatamente. Isso que eu quero cutucá-lo, Eduardo, assim, porque os dois lados, toda a história tem dois lados, né? As pessoas sabem do que aconteceu na Espanha, e a Espanha passou por uma ditadura brutal, fascista, após a Guerra Civil, né, comandada com mãos de ferro pelo Francisco Franco. Portugal também teve, na época, o Salazar, né, foram os dois países mais atrasados da Europa durante muito tempo, né, tirando Albânia, essas coisas por questões políticas. E houve sempre uma repressão muito grande em relação às chamadas comunidades autônomas espanholas, principalmente as com um viés mais separatista, né, o País Basco e a Catalunha, né? Inclusive, o idioma catalão, essa história é contada em Barcelona, ele sobreviveu muito dentro das casas e nos estádios de futebol, principalmente no Camp Nou.
também no Sarriá, por causa do espanhol, mas muito mais no Barcelona, né, que sempre foi a seleção nacional da Catalunha. A bandeira do País Basco, por exemplo, ela ficou banida durante muito tempo e ela reaparece num clássico entre duas equipes do País Basco. Tudo isso é a contextualização da Espanha. A sua pesquisa foi baseada em que, especificamente, Eduardo? Como é que você foi buscar dados que possam comprovar a sua tese, o seu embasamento de que houve realmente uma interferência política no futebol espanhol favorável ao Real Madrid no período do Franco? São várias as fontes históricas, né? Ultimamente tem surgido por conta pelo lado do Real Madrid, um questionamento de que o Barcelona teria sido a equipe beneficiada pelo regime. Isso oficialmente, né? Porque agora, recentemente, surgiu o caso Negreira, esse escândalo de corrupção, e o Florentino Pérez declarou que se sentia lesado por ser um rival direto do Barcelona, né? O caso Negreira é um caso de corrupção que acusa o Barcelona de manipular jogos, né? De um esquema de manipulação de arbitragem. E imediatamente o Juan Laporta veio a público, deu uma declaração dizendo que não, que o Real Madrid, que se existe uma equipe que historicamente foi beneficiada pelo regime, essa equipe ela é o Real Madrid. Em seguida, o Real Madrid soltou um vídeo no seu Instagram, então é uma resposta oficial, colocando ali algumas fotos, alguns pequenos trechos de documentários, dando a entender de que, na verdade, o Barcelona teria sido a equipe do regime, né? O que a direção do Real Madrid faz é não contextualizar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi contextualizar e entender a história da Catalunha desde a sua fundação, desde ali da marca espanhola, há mais de 1000 anos atrás. E entender como que esse processo aconteceu. No início da pesquisa, ali por volta de 2008, as hemerotecas digitais, elas ainda estavam, a maioria delas ainda eram livres, né? A gente podia entrar e pesquisar de graça. Então, eu fiquei muito tempo nas hemerotecas, pesquisando e salvando jornais de época, entendendo ali o que acontecia no contexto esportivo, e depois eu fui procurar o contexto político para poder fazer uma ligação entre as duas coisas e entender. Eu fiz muita pesquisa de biografia, né, das pessoas que foram, que comandaram os clubes em todos esses anos, e aí juntando uma coisa a outra, você vai vendo e vai formando essa tese de que, para mim, não resta dúvida de que o Real Madrid foi a equipe do regime, foi a equipe beneficiada pelo regime. Tem muito documento acerca disso. E de coisa de 15 anos para cá também alguns sigilos, né, documentos que estavam sob sigilo. Esse sigilo acabou e esses documentos estão sendo revelados agora e comprovam todo esse envolvimento do Real Madrid com o regime. Esse benefício, Eduardo, que tipo de benefício o Real Madrid teve, segundo as suas pesquisas? Benefício esportivo? Porque o Barcelona ganhou mais do que o Real no período do Franco, né? Não, assim, vamos lá. No período do Franco em si, o Real Madrid ele ultrapassa o Barcelona no número de títulos. No período anterior, o Barcelona tem mais títulos. Mas para a gente poder contextualizar ainda melhor, Nuri, a fundação dos clubes revela muito o que é essa rivalidade. Porque o Real Madrid ele é fundado com ato político. Ele é fundado ali em março de 1902. Um grupo de estudantes de um colégio tradicional e alguns outros civis, eles aproveitam que a Espanha está passando por uma transição ali na monarquia, né? Então, rei Alfonso XIII vai assumir a coroa, e aí são organizados vários eventos em homenagem à coroa. Um desses eventos é a criação do Real Madrid. Então, o Real Madrid ele nasce para homenagear essa coroa, esse modelo político, que era um modelo que, na época, a gente pode dizer que era um modelo que oprimia a Catalunha. Então, o Real Madrid nasce assim. Inclusive, no seu estatuto de fundação, eles reivindicam essa posição como representante oficial do espanholismo.
o uniforme já era um uniforme todo branco, mas eles usavam o que eles chamavam de cinturão, tecido na barriga, e o estatuto dizia que esse cinturão tinha que ser as cores da bandeira espanhola. Então, o Real Madrid, desde muito cedo, ele ocupa esse lugar, que era um lugar vago. Por exemplo, agora falando de benefícios, em 1924, o primeiro estádio do Real Madrid, ali em Chamartín, ele foi um presente da monarquia e da burguesia financeira, né? Isso não sou eu quem diz, isso quem diz é um outro Eduardo, um historiador, chamado Eduardo Cantalejo, que no ano 2000 foi contratado pelo Florentino Pérez para escrever o livro do centenário do Real Madrid. E esse professor, ele teve acesso a diversos documentos. Então, muito do que eu escrevo é o que ele escreve. E ele, curiosamente, era um torcedor do Real Madrid e que, depois de conhecer a história do Real Madrid, vira casaca também, entendeu? Mas os maiores benefícios do Real Madrid, eles são depois de 1943, quando o Santiago Bernabéu assume o poder. O Santiago Bernabéu, ele é uma figura importantíssima para entender a história da rivalidade. Inclusive, existem dados, argumentações favoráveis ao Real Madrid dentro dessa disputa, né? Que é uma disputa muito ferrenha, como apaixonada, claramente, né? Porque envolve muitas paixões, e que o Bernabéu teria sido, inclusive, vítima, né? Argumentações favoráveis ao Real Madrid para eu te cutucar, Eduardo. Durante o Madrid ficou 14 anos, né? Sem ganhar uma liga no período do Franco. E Chamartín, onde fica a sede do Real Madrid, inclusive, foi bombardeada na Guerra Espanhola, né? Na Guerra Civil Espanhola. E há relatos de jogadores do Real Madrid fuzilados pelo regime do Franco. Sim. E um presidente do Real Madrid, né, que oprimido, afastado, né, em relação. Afinal, existe a relação, o madridismo oficialmente é possível dizer que historicamente o madridismo é franquista, foi franquista? Vamos lá, eu vou repassar aqui a história do Bernabéu. O Bernabéu, ele era irmão de um dos fundadores do clube. Ele tinha 5 anos quando o clube foi fundado. Com 12 anos, ele faz parte da primeira equipe de categorias de base do clube. Aos 18, ele é promovido para o clube principal, para a equipe principal. Ele é atacante, ele é um dos principais jogadores do clube ali naquele período, até 1928, mais ou menos, quando ele encerra a carreira. Ele era monarquista declarado, ele comemorava os gols com Viva a Espanha, e depois da Guerra Civil, durante a Guerra Civil Espanhola, ele lutou ao lado das tropas franquistas. Ele foi um dos 5.000 soldados que ocuparam Barcelona no dia 1º de abril de 39, que é o ato que encerra a Guerra Civil Espanhola depois de 3 anos. Ele foi condecorado pelo próprio Franco. E o Bernabéu, ele serviu ao lado de um sujeito chamado Martins Munhoz Grandes, que foi chefe da divisão 150, onde ele serviu. Era uma divisão conhecida pelos seus crimes de guerra, pela forma brutal com que eles assassinavam as pessoas depois de ocuparem as cidades. Existem relatos do Bernabéu na revista Sapiens falando sobre isso. Esse general, ele comandou a divisão azul foi uma divisão de militares espanhóis que foi combater em favor do Hitler, né? Tanto Hitler quanto Mussolini tiveram um papel fundamental na Guerra Civil, porque o Francisco Franco só conseguiu derrotar os republicanos com o apoio do Hitler e do Mussolini. E o Bernabéu está junto com ele, com esse general Agustín Munhoz Grandes. Esse Agustín Munhoz Grandes, ele chegou a ser o número 2 do regime durante um bom tempo. Ele foi ministro de exército. E quando o Bernabéu assume a direção do Real Madrid, ele começa a usar esses contatos que ele fez ao longo da vida política dele para poder ter esses benefícios. Um dos benefícios mais simbólicos, por exemplo,
é a construção do estádio do novo Bernabéu, né? Do novo Chamartín, que depois é rebatizado com Bernabéu, que é esse que a gente tem aí, mas passou por várias reformas. Logo depois do fim da Guerra Civil, Nori, o Francisco Franco decide construir ali o Vale dos Caídos, né? Aquela obra imensa ali, aquele elefante branco. Com dinheiro público, com material público, né? Era uma obra financiada pelo público. Boa parte do material do Santiago Bernabéu, do estádio, foi desviada dessa obra. Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro. Ele está todo documentado aqui dentro, né? Tem todos os documentos de época. Tem os documentos que mostram... A história que é contada, para a gente contextualizar, Eduardo, desculpe interrompê-lo, de que o Barcelona teria tudo acertado para contratar o Di Stéfano e ele acabou indo para o Real Madrid. Né? A argumentação básica do Real Madrid é de que o Barcelona não teve o dinheiro para depositar, não sei, 27 milhões de pesetas, se não me engano assim, de que o Real foi lá e depositou tal. Só para contextualizar essa história que existe, mais uma dentro dessa histórica rivalidade. Perdão por interromper. Não, imagina. Mas, e aí, um dos arquitetos que trabalhou no Vale dos Caídos e na obra do estádio, Fernando Muruguza, é o que o livro denuncia, ele era o responsável pelo desvio desse material. Seria um material público e foi desviado para construir o estádio do Real Madrid. Existem documentos que provam que boa parte da iluminação, do sistema de iluminação, quando foi inaugurado, foi financiado pelo Estado espanhol. Isso existe também. E existe, por exemplo, o caso que você falou agora de Stéfano, né? Que é um dos casos mais emblemáticos da rivalidade e que não é tão simples assim quanto o madridismo defende, né? Que o Barcelona não teria tido o dinheiro para pagar o Real Madrid. A coisa foi muito mais complexa, envolveu todo o Estado espanhol, chegou a ser tema de reunião ministerial com o próprio Franco, né? E o Real Madrid, na época, moveu todo o aparato estatal para poder tirar o Di Stéfano do Barcelona e levar para o Real Madrid. Isso, o seu livro tem documentos disso, as suas pesquisas trazem documentos em relação a isso. Na linha daquela provocação saudável, Eduardo, vou te dar uma cutucada aqui. Você falou do vídeo que o Real Madrid publicou defendendo o seu lado em relação a isso, né? E outra coisa que eu deixo muito claro para quem está vendo a gente aqui não se trata de nenhuma defesa do Francisco Franco, pelo amor de Deus, hein? Francisco Franco foi um ditador cruel, sanguinário, brutal, fascista. Isso é indiscutível. A Espanha é um outro país, depois da morte do Franco, da redemocratização, inclusive daquele episódio no qual o rei Juan Carlos acaba seduzindo um pouco o povo espanhol, né, daquela tentativa de golpe do Terreiro Molino lá no Congresso e tal. Eu estava em Barcelona na abertura dos Jogos Olímpicos de 92 e o estádio inteiro levantou e aplaudiu o rei quando ele fala bem-vindos do Catalunha, né? Que ele fala bem-vindos à Catalunha em catalão e tal, para contextualizar que não se trata aqui de falar de franquismo, pelo amor de Deus, bater de qualquer maneira para evitar qualquer tipo de regime fascista, ditatorial, de qualquer viés. A resposta do Madrid em vídeo tinha alguns tópicos, Eduardo. Vamos lá. O Camp Nou foi inaugurado pelo ministro-geral de Franco, José Solís Ruiz. O Barcelona outorgou a insígnia de ouro e brilhantes a Franco. O Barcelona nomeou Franco sócio de honra em 1965. O Barcelona condecorou Franco em 3 ocasiões. O Barcelona foi salvo 3 vezes de quebrar com 3 requalificações por Franco. O Barcelona ganhou 8 ligas e 9 copas com Franco. Com Franco, o Real Madrid levou 15 anos para ganhar a Liga. O Real Madrid ficou desmantelado na Guerra Civil. Jogadores foram assassinados, detidos e exilados, como relata o documentário de Santiago Bernabéu, que deu nome ao Estádio do Madrid, essa é a argumentação do vídeo do Real Madrid. E aí eles fecham com a pergunta: quem é o clube do regime? Eu acrescento assim, porque o Franco andava com o seu uniforme, com insígnias dadas, condecoradas pelo Barcelona. Isso é fato, né? O que tem de narrativa
Como você desmonta essa narrativa do Real, Eduardo? Vamos lá. Quando acabou a Guerra Civil e o Franco e a turma dele assumiram o poder, eles tinham como exemplo ali a Alemanha nazista e a Itália fascista. A Alemanha tinha acabado de sediar as Olimpíadas e a Itália tinha acabado de sediar a Copa do Mundo. O Franco sabia que o futebol era uma ferramenta importante, uma ferramenta de domínio importante. Então, ele logo que assumiu o controle do país, ele colocou em todas as instituições esportivas, sejam diretivas ou nos próprios clubes, ele colocou gente dele. Por exemplo, quem assumiu o Barcelona nos primeiros anos foi um sujeito chamado Henrique Pinheiro Queralt, que era um marquês da época, com a missão de despolitizar o Barcelona, porque o Barcelona vinha sendo vigiado desde os anos 20, desde o início dos anos 20. E existem documentos do regime que mostram que o Barcelona era um time frequentado muito por comunistas, anarquistas, sindicalistas e republicanos. Então, era, de certa forma, um perigo para o regime. Então, eles colocaram gente deles ali no começo. Todas essas homenagens, essas manifestações que o Barcelona fez para o Franco durante a época da ditadura, elas eram muito protocolares ou elas eram feitas por gente do regime que estavam no poder do Barcelona. Quando não, era gente que, por exemplo, na época do caso de Stefano, não era gente franquista, mas eram pessoas ali, a direção estava toda vigiada, então eles tinham um limite de ação. Quanto ao Barcelona ter sido salvo em 3 requalificações pelo Franco, durante todo o regime, o Franco fez em torno de 30 requalificações em todos os clubes, não só no Barcelona. Real Madrid, Deportivo Múrcia, La Coruña, Valência, vários clubes passaram por esse processo de requalificação. Então, não é uma exclusividade do Barcelona. O que eu acho curioso, Nori, é que assim, o madridismo critica e questiona essa requalificação, né, durante um período de ditadura, sem mostrar que ali era um período de ditadura. Mas, para mim, a requalificação mais escandalosa de todas, ela acontece durante o período democrático, que é em 2000, quando o Florentino Pérez faz a requalificação da Ciudad Esportiva, que é considerado por muitos jornalistas como o maior escândalo de corrupção da história da Espanha desde a redemocratização. O Real Madrid tinha ali uma dívida muito alta, mais de 200 milhões de euros, não conseguia pagar essa dívida, e aí o Florentino Pérez prometeu durante a campanha que ia requalificar o terreno da Ciudad Esportiva, que é como se fosse um clube de campo que o Real Madrid tinha ali. Essa requalificação, ela é um processo que é o seguinte, ali na área, as leis urbanísticas não permitiam a construção de prédios, então eles alteram a lei, o Florentino Pérez move todo o estado, altera a lei da cidade para poder vender o terreno mais caro e assim salvar o Real Madrid da falência. Os indícios é de que o Real Madrid teria ganho ali pelo menos 500 milhões de dólares de euros com essa requalificação. A dívida do Real Madrid não passava de 250 milhões. Figo, Zidane, Ronaldo e Beckham teriam sido contratados com esse dinheiro desse esquema. Isso existe comprovação disso? Documentada disso? Não existe comprovação disso, porque é o seguinte, qual que é a minha referência? Você pode pesquisar um escritor chamado Fonsi Loaiza, ele é contemporâneo, um professor espanhol, ele escreveu alguns livros sobre o Florentino Pérez, contando quem é o Florentino Pérez. A imagem do Florentino Pérez que chega aqui é muito diferente da imagem que eles têm lá. Ele considera o Florentino Pérez como um verdadeiro mafioso, alguém que tem muito dinheiro, que manipula todo o Estado espanhol e que nunca é processado, né? Então, nas palavras dele. Então, assim, provas não existem, porque quando você chega nesse nível de mover o Estado, fica aquela disputa ali interna e quem tem maioria acaba ganhando. Então, provas mesmo não existem
nesse sentido, mas existe muita denúncia nesse Sim. sentido. Tá? E para a gente deixar muito claro, Eduardo, aqui, em relação ao que você conta no livro, as suas pesquisas, né? Aqui a corrupção no futebol, ela existe em vários níveis, o próprio Barcelona foi vítima aí Sim, de dirigentes corruptos, de escândalos, de desvios bilionários e tudo mais. Está sobre uma penalização da FIFA, inclusive, por causa disso. E não custa a gente lembrar também do Silvio Berlusconi e a sua relação com o Milan na Itália. Né? E vamos falar da nossa vidinha aqui no Brasil, também está cheio de rolo aí, de perdão de dívida daqui, de lá e não sei o quê, e tudo mais. Mas desculpe interrompê-lo só para deixar essa contextualizada, porque daqui a pouquinho eu tenho uma outra provocação para você. Eu gosto da provocação porque ela é democrática e faz a gente entender melhor todo o processo. exatamente. Mas é isso, Nori, assim, então, ao longo da história são vários os casos. Por exemplo, você me falou dos títulos do Barcelona, né, durante a época do Franco. Tem um caso que aí as pessoas podem procurar, um documentário que chama El Madrid Real, La Leyenda Negra de la História Branca. É um documentário denúncia também. Então, eles contam ali a história de um sujeito chamado José Plaza Pedraz. Não sei se você já ouviu falar. Não, esse Ele não. foi chefe da comissão de árbitros na Espanha. E ele era declaradamente torcedor do Real Madrid. Ele foi jogador do time B do Real Madrid, antes de ser árbitro. E esse José Plaza Pedraz, ele tem 2 períodos na sua administração. O primeiro período é encerrado com um escândalo chamado Caso Guruceta. É o Caso Guruceta, de um juiz chamado Emílio Guruceta, que em uma semifinal entre Barcelona e Real Madrid, ele cometeu erros assim muito absurdos para chamar de erro, né? Ele marcou pênalti numa falta que aconteceu 2 metros fora da área, por exemplo. Depois ele deixou de marcar um pênalti claro para o Barcelona. E qual que é o contexto desse jogo? Pela primeira vez na história, o Real Madrid correu o risco de ficar fora da Champions. Ele não tinha vencido a edição anterior, então não tinha classificação garantida, não ia ganhar o Campeonato Espanhol. A única forma do Real Madrid chegar na Champions de novo era através da Copa do Rei. Isso foi discutido, inclusive, por gente do governo antes do jogo, falando que não podia, o Real Madrid não poderia ficar fora da Champions League, porque o Real Madrid era o maior embaixador da Espanha fora da Espanha. E aí, durante o jogo, aconteceram essas coisas, a torcida do Barcelona se revoltou, arrancou os assentos, jogou no campo, o jogo foi interrompido. Resultado que esse árbitro Emílio Guruceta acabou sendo afastado por 6 meses. E o José Plaza Pedraz comprou as dores dele e falou, então eu saio daqui e não assumo o poder. Não assumo a comissão. E ele volta. E ele volta depois ali do primeiro título do Cruyff do Cruyff com o Barcelona, em 74. E quando ele volta, que ele é reencaminhado a chefe da comissão de árbitro, outros árbitros se revoltam e falam, não, com ele a gente não trabalha. Tem um famoso chamado Antônio Camacho, que foi a público, foi aos jornais, foi na TV e falou, olha, é o seguinte, eu não trabalho mais com esse sujeito, eu prefiro me aposentar, porque esse sujeito manipula os jogos em favor do Real Madrid. E ele já disse que enquanto ele for chefe da comissão de árbitros, o Barcelona não ganhará um título de liga. E aí, esse sujeito fica de 74 até 89 ou 90 na chefia da comissão de árbitros. Mas tem períodos. Por exemplo, os primeiros 5 anos, ele é a única pessoa que tem o poder de escolher os árbitros de cada partida. Nesses 5 anos, o Real Madrid ganha 4 títulos, o Atlético de Madrid ganha 1. O Barcelona não ganha nenhum. E é nesses 5 anos que surge aquele famoso grito do Así gana el Madrid. Hoje a gente vê, se você digitar no Google, você vai ver o Cristiano Ronaldo comemorando assim, vai ver material institucional do Real Madrid com esse Así gana el Madrid. Mas a origem desse grito é em Gijón. Depois de um jogo, Real Madrid Sporting Gijón, onde o Sporting Gijón ele é muito prejudicado, a torcida do Sporting Gijón começa a gritar, Así gana el Madrid.
assim, roubando, eles querem dizer, né? Porque os casos de benefício dos árbitros eram muito absurdos, eram muito frequentes, inclusive. Um ano depois, o prejudicado é a Real Sociedade. A Real Sociedade tem, inclusive, um documentário falando de um campeonato que eles são muito prejudicados pela arbitragem, um jogo direto, Real Sociedade e Real Madrid, no Bernabéu. Que é a Sociedade de San Sebastián, que é País Basco. A Real Sociedade é muito prejudicada, os jogadores, inclusive, depois, quando eles vão para o vestiário, eles quebram o vestiário todo, isso tem um documentário, isso até hoje, sobre isso, tem jogadores já idosos dando entrevista, falando o que foi aquilo. E aí os clubes se revoltam e falam, não, a gente precisa tirar o José Plaza Pedrais do poder. E aí eles não tiram o José Plaza Pedrais do poder, mas criam ali uma comissão, e é essa comissão quem vai escolher os árbitros para as partidas. Essa comissão dura 5 anos. O Real Madrid não ganha nenhum título, a Real Sociedade ganha 2, o Barcelona ganha 1 título depois de 11 anos, e os outros 2 títulos são do Atlético de Bilbao. Isso nós estamos falando em termos históricos, Eduardo, do final do regime franquista, certo? Isso já 75. Isso. E aí, de 80 a 85, é essa comissão que não tem a mão do José Plaza Pedrais, e aí o Real Madrid não ganha nenhum título. E aí o José Plaza Pedrais volta para essa comissão. Ele fica 5 anos nessa comissão. O Real Madrid volta a ganhar os 5 títulos. Ou seja, de 13 anos, onde o José Plaza Pedrais era o único que podia escolher os árbitros, o Real Madrid ganha 12 títulos. E existem vários depoimentos de árbitros, falando, por exemplo, que durante aqueles primeiros 5 títulos da Champions, um juiz, quando chegava na Espanha para arbitrar um jogo, no Real Madrid, algum time de Portugal ou de qualquer outro país, ele era recebido já no aeroporto por um funcionário do Real Madrid, era levado para o melhor restaurante para comer, depois ele era levado para o melhor hotel da cidade, e quando ele chegava no hotel, tinha uma bolsa cheia de presentes para ele. E tem outros árbitros que dizem que em jogos do Campeonato Espanhol, um jogo importante do Real Madrid, por exemplo, então imagina que você, Nori, vai arbitrar Real Madrid e Valência, um jogo importante. No dia do jogo, de manhã cedo, ia chegar na sua casa um buquê de flores para sua esposa, como cortesia do clube. E durante o dia, o José Plaza Pedrais ia te ligar e falar, olha, você sabe que esse jogo é importante para a gente, né? Então, vamos lá, tem uma boa arbitragem. E aí aconteciam esses muitos casos desses erros, né, que são muito polêmicos e históricos. Relatos que têm paralelo na história do futebol brasileiro também, em várias épocas, em várias ocasiões. Demais. O Pedraz chega ao cargo de chefe da comissão de arbitragem da Real Federação Espanhola de Futebol através do Franco, por influência do Franco? Ainda no período do Franco. O Pedraz foi soldado do Franco. Foi soldado do Franco. Foi soldado do Franco. Para a gente deixar isso muito claro. Agora eu vou voltar para a provocação, Eduardo, e você é bom porque você entende isso no aspecto bem jornalístico da história. Trago nessa provocação um nome, Antônio Ortega, coronel do Exército Republicano, diretor-geral de segurança, designado presidente do Real Madrid durante a Guerra Civil, executado em 1939 por Franco. O caso de Antônio Ortega, segundo um jornalista inglês que pesquisou isso, chamado Phil Ball, ele diz que de forma deliberada, na Catalunha, esse caso não é muito lembrado, para dizer que não há vontade política, vamos dizer assim, da imprensa catalã e do Barcelona e do barcelonismo em geral, de lembrar do caso do Antônio Ortega, que foi um ex-presidente do Barcelona, do Real, perdão, executado em 1939 a mando do Franco. Como a caso de quase um time inteiro do Real que foi fuzilado, né? Também por ordem do Franco, só apenas 4 jogadores de uma época do Real Madrid que sobreviveram, né, às ordens de fuzilamento por parte do Franco no auge do regime fascista e do Franco. Essa provocação que ele faz é o seguinte: não é injusto dizer que o madridismo é franquista? Houve um período da história do Real Madrid em que Francisco Franco
se aproveitou da popularidade do Real Madrid para tentar legitimar seu regime? Vamos lá, vou trazer uma frase aqui, de um sujeito já é posterior. Eu quero falar sobre o Antônio Ortega, Antônio Ortega. É um caso bacana da gente falar. Mas tem uma figura importante também na história do madridismo, que é o Raimundo Saporta Namias. Ele era braço direito do Bernabéu, e ele era o interlocutor entre o Bernabéu e o próprio Francisco Franco, porque ele tinha um cargo importante no Ministério de Finanças, num banco estatal. Ele se reunia diariamente, semanalmente, a portas fechadas com o próprio Franco, e depois ia sentar com o Bernabéu. Ele disse certa vez o seguinte, o Real Madrid é e sempre foi um clube político. Tem sido sempre tão poderoso por estar a serviço da coluna vertebral do Estado. Quando se fundou em 1902, respeitava a Alfonso XIII. Em 1931, a República. Em 1939, ao Generalíssimo. E agora respeita a Sua Majestade Juan Carlos, porque é um clube disciplinado e aceita com lealdade a instituição que dirige a nação. O Real Madrid, ele é historicamente um clube que ele vai, vamos dizer assim, pulando de galho em galho, dependendo de quem está no poder. Apesar de que, desde que o Real Madrid foi fundado, são praticamente o mesmo grupo político que está no poder, à exceção do curto período ali da República, que é de 30 até 36, quando começa a Guerra Civil. Como o futebol ele era uma questão de Estado, na Espanha, quando os republicanos tiraram o rei, e aí o país foi para uma democracia, o governo colocou gente dele nos clubes, inclusive no Real Madrid. O Antônio Ortega, ele chega no Real Madrid porque, num período em que não tem jogos, já o campeonato está parado por conta da guerra, ele é indicado muito porque ele era considerado um herói de guerra, porque ele foi o general ali que comandou a resistência de Madrid quando as tropas franquistas tentaram a primeira invasão, e ele resistiu. E ele chega no Real Madrid como esse herói em Madrid como esse herói de guerra e é indicado pelos republicanos para ser o presidente do Real Madrid. Inclusive é dele a ideia e os primeiros atos para construir o futuro estádio, né? Só que esse sujeito, ele, no desenrolar da guerra, o grupo dele acaba perdendo e ele é condenado à morte chama enforcamento por garrote vil, Nori. Eu fui pesquisar isso, me arrependo até hoje, cara, porque é uma forma muito desumana de matar alguém, sabe? Sádica, inclusive. Mas é o que você falou, o regime franquista ele se caracteriza por diversos crimes à humanidade. Agora, para mim é novidade ouvir isso de que em Barcelona o Antônio Ortega ele é esquecido, porque as fontes que eu li, elas apontam no seguinte sentido: em 52, quando o Bernabéu já era o presidente do clube, que ele manda escrever o livro do cinquentenário do clube, dos 50 anos de história do clube, ele manda apagar o Antônio Ortega, porque o Antônio Ortega ele era declarado comunista, ele era do Partido Comunista. Então, Santiago Bernabéu manda apagar ele da história do clube. Assim como outras duas figuras que são importantes, que são os irmãos Juan e Carlos Padrós, que fazem parte da fundação do Real Madrid, mas que durante a fundação do Real Madrid, eles meio que saem daquele grupo que está fundando o Real Madrid para poder fundar a Copa do Rei, que é tudo parte da mesma coisa. E esses dois irmãos, eles eram catalães. E o Santiago Bernabéu, ele era declaradamente anticatalão. Né? Vamos lembrar que ele foi um dos 5.000 soldados que invadiram que invadiram Barcelona para tomar Barcelona. E ele chamava esse ato de reconquista de Barcelona. Ele tem frases que, assim, no sentido de que dizem que eu não gosto da Catalunha, estão errados, porque eu gosto da Catalunha apesar dos catalães, né?
Ele era esse sujeito. A revista Sapiens fez um levantamento muito bacana de toda a biografia dele, vale a pena olhar, é a minha referência, é a revista Sapiens, e mostra quem é esse sujeito. Por isso, até onde eu vi, onde eu descobri, é por isso que o Antônio Ortega ele não é tão famoso, porque ele foi apagado antes pelo próprio madridismo. E outro caso que eu trago para você aqui, das defesas que são feitas pelos madridistas, né, por madridistas que refutam essa, vamos dizer assim, associação do madridismo ao Francisco Franco, ao regime fascista do Franco, é o caso do Pedro Patrício Escobar, que é um zagueiro e capitão do Real Madrid, que foi condenado, ele era republicano, declarado, e foi condenado a 30 anos de prisão. Escapou do pelotão de fuzilamento 4 vezes, depois ele fugiu para Cuba e depois para os Estados Unidos. Ele, inclusive, escreve um livro chamado A Fila da Morte, né? Sobre essa história toda. E ele foi, inclusive, amigo íntimo do Santiago Bernabéu. E depois, óbvio, se rebelou contra todas essas situações. Ele morreu nos Estados Unidos e foi um cara que batalhou bastante para criar um sindicato de jogadores de futebol na Espanha, né? Eu trago aqui essas argumentações porque eu acho muito interessante para a gente contextualizar tudo o que aconteceu, para não criar aqui uma imagem que muitas vezes eu já ouvi inclusive de jornalistas, colegas meus espanhóis de Madrid, que há um exagero por parte do Barcelona em relação a isso, da associação do Franco, e alguns falam até do próprio Atlético de Madrid, né? Porque tem uma incorporação, vamos dizer assim, do Atlético Aviação, que era um clube muito ligado à Força Aérea Espanhola, nessa época da ditadura do Franco, que, na verdade, o Atlético de Madrid já tinha sido fundado muito antes disso. Algumas narrativas contam, foi uma fusão, o Atlético de Madrid é uma fusão de um time com o Atlético Aviação. Não. O Atlético Aviação ele é incorporado a um Atlético de Madrid que já existia. Dentro da sua pesquisa, dá para dizer, por exemplo, que o Atlético de Madrid também tem uma relação com o Franco, política de favorecimentos, ou isso é uma coisa muito, muito fixada no Real Madrid? Não. O que eu posso te dizer, o que eu sinto, é que o Franco, ele desde o princípio procurou uma equipe que pudesse representar o regime. Ele não tinha, por exemplo, as mesmas condições do Hitler e do Mussolini de sediar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíadas, né? A Espanha foi destruída. Só para contextualizar, o apoio que o Hitler e o Mussolini deram foi basicamente mandar aviões para testar os bombardeios, porque bombardeio em massa não existiam até então. E aí eles testaram os bombardeios, e tem inclusive o famoso quadro do Picasso, que é Guernica, né, que mostra toda aquela violência. O Real Madrid, nesse período, estava dominado por republicanos, inimigos do franquismo. Então, o clube, e como aconteceu com o Barcelona também, o clube, o estádio, eles foram transformados em campos de treinamento, ou em presídio, ou em coisa assim. Por isso que eles foram bombardeados e destruídos, porque eles eram um local de apoio das tropas republicanas, né? O estádio do Barcelona, a ordem era que o Barcelona fosse a 5ª instituição a ser expurgada durante os bombardeios, porque ali tinha soldados, tinha arma, tinha tudo. No Real Madrid acontecia a mesma coisa em Chamartín. Você disse muito bem, o Real Madrid ele estava condenado à falência aí, depois da Guerra Civil por conta de toda essa destruição. E chegaram no Santiago Bernabéu e falaram, o clube não tem como sobreviver, tem 4 jogadores disponíveis para jogar, o resto ou está morto, ou está preso, porque era republicano, ou se exilou com medo do regime, ou alguns que tiveram membros amputados por conta da guerra. Então, a solução que encontraram foi levar o Real Madrid, juntar o que sobrou do Real Madrid no Atlético Aviação, que na época era a equipe que o regime tentava transformar na equipe do regime. Mas a história do Atlético de Madrid é de um clube mais popular, não é esse clube aristocrático como é o Real Madrid. Então, por ser um clube mais popular, não foi tão bem aceito. Então, não deu o casamento, não deu o match, vamos dizer assim, né? Esse match, esse clube, o Franco, ele acha esse clube
depois de 43, que é num ato chamado, num fato chamado ali o escândalo de Chamartín, que é quando a maior goleada do clássico, que é um 11-1 do Real Madrid sobre o Barcelona, e aí depois disso tem um escândalo todo, e o Bernabéu é conduzido à presidência. Mas durante os anos anteriores, o Bernabéu é essa figura importante porque ele reconstrói todo o Real Madrid depois da Guerra Civil, né? Isso é fato. O Real Madrid estava condenado à falência, a fechar. Foi de algum modo a gente pode dizer que de certa forma o Madrid também é vítima do franquismo em parte da sua história, né? Sim, sim. Eu costumo dizer assim, não que o Real Madrid seja um clube de fascista, nada disso. As pessoas que dirigiram o Real Madrid, elas eram fascistas. Ou no caso, o Santiago Bernabéu. O Santiago Bernabéu, que ele era um fascista declarado, assim, não declarado, mas ele tinha comportamento de fascista, ele era um cara extremamente autoritário e tudo mais. Mas eu conheci, por exemplo, pessoas catalães que vieram para cá ali na década de 60, 70, que torcem para o Real Madrid, porque para eles o futebol ele era só uma forma de uma válvula de escape, ali um lazer, e o time que jogou com o Stefano, né? Sim. A coisa política não apaga o que aconteceu dentro de campo, embora algumas vezes dentro de campo eles tenham sido ajudados. Mas foi uma grande equipe, um grande time que encantou muita gente, recebeu o prêmio de melhor equipe do mundo pela FIFA, do século passado, inclusive. Então existem muitos catalães que são torcedores do Real Madrid. Mas a história do Real Madrid... Existem muitos catalães também que não são separatistas, né? Isso aí deixar muito claro. Sim. Tem o separatismo é um viés da população catalã, mas não é 100%. Você tem gente que é contra. Tá? Eu tenho amigos na Catalunha que estão absolutamente satisfeitos em viver em Barcelona, em falar catalão livremente, em ter a sua cultura preservada, mas se consideram bem confortáveis inseridos no contexto de a Catalunha ser uma comunidade autônoma da Espanha. Professor, tem um caso aqui que eu quero trazer também à tona, de argumentações madridistas em relação a favorecimentos do regime franquista ao Barcelona. Um deles é da contratação do craque húngaro Ladislau Kubala. Nos anos 50, ele foge da Hungria, e a argumentação é de que havia um interesse do Real Madrid pela contratação do Kubala, mas o regime do Franco interferiu em favor do Barcelona, inclusive junto à FIFA, para que o Kubala fosse contratado pelo Barcelona, onde ele, inclusive na facilitação dos papéis de naturalização do Kubala como espanhol, para jogar em Barcelona como uma forma de propaganda anticomunista, porque ele vinha fugindo da Hungria na época da Cortina de Ferro. Assim, o que eu tenho, né? O que eu encontrei nas minhas pesquisas. O Kubala era esse jogador que estava ali passando por ele era húngaro, estava passando por um período político conturbado, formou um grupo de refugiados, o Pro Pátria, e esse grupo de jogadores refugiados da Segunda Guerra estava fazendo várias excursões pela Europa. E eles chegam na Espanha e chamam a atenção do Santiago Bernabéu, que vai atrás do Kubala e quer contratar o Kubala, oferece ali um salário alto para o Kubala para ele jogar no Real Madrid. Só que o Kubala faz uma exigência, que era que o Santiago Bernabéu contratasse também o cunhado dele, Fernando Dalcic, que era o treinador da equipe do Pro Pátria. Esse Fernando Dalcic, ele era um jogador iugoslavo, disputou a final da Copa de 38, não era qualquer um, né? Então, o Kubala faz essa exigência e o Santiago Bernabéu, isso está nesse livro, tá? O Santiago Bernabéu fala, não, eu contrato o jogador, mas não contrato o técnico, e eles ficaram nesse impasse. Nesse intervalo, o Barcelona mandou um de seus dirigentes, não me recordo o nome, mandou para Madrid. Esse dirigente encontrou o Kubala numa boate ali, passaram a madrugada inteira conversando, e aí, em algum momento, o Kubala tira do bolso um guardanapo com o valor e fala, se vocês me pagarem isso aqui e contratarem meu cunhado, eu vou. E era um documento do Real Madrid,
E aí esse dirigente fica surpreso e tal, fala, não, tudo bem, a gente contrata você e o seu cunhado. E aí ele vai, segundo essa fonte, segundo declaração do Kubala, ele vai pro Barcelona por conta dessa exigência, não por conta de alguma outra questão política. Outro dado aqui para seguir esse caminho da provocação, e você é muito bom para responder, Eduardo, muito bom, porque você responde de forma didática, você não se deixa levar por algum fervor, assim, isso que mantém o papo bem interessante. O caso citado da contratação do Paul Breitner, o lateral alemão, cracaço de bola, campeão mundial em 74, pelo Real Madrid. Ele jogou por 3 temporadas no Real Madrid. O Breitner era declaradamente de esquerda, quase comunista. E o Real Madrid, os madridistas argumentam assim, pô, um clube franquista, um clube fascista vai contratar um cara desse que fica aqui. Isso tem algum peso nessa narrativa? E para quem não viu o Breitner jogar, gente do céu, o lateral esquerdo que jogava com a perna direita, que nem o nosso Léo Júnior do Flamengo, da seleção brasileira, um cracaço de bola. Essa é outra de... inclusive, o Breitner não vai para a Copa do Mundo da Argentina, né? Uma das argumentações apresentadas à época é porque ele queria protestar contra a ditadura, né? Que é uma coisa também atribuída ao Cruyff, que foi jogar no Barcelona na década de 70 também. Essa questão do Breitner, como é que você vê a contratação dele pelo Real Madrid, sendo um cara comprovadamente e declaradamente de esquerda, essa contra-argumentação do clube em relação a isso é válida ou não? Assim, eu não achei nenhum documento, nada que indicasse que o Real Madrid fosse, por exemplo, proibir a contratação de jogadores por conta da sua orientação política. Se a gente pega, por exemplo, uma outra rivalidade que eu gosto muito, que é Rangers e Celtic, né, que é uma rivalidade religiosa, a gente tem ali casos de jogadores que não são contratados por conta da religião. No caso do Real Madrid, não, eu não encontrei nada nesse sentido, entendeu? E acho difícil, assim, também, porque se a gente voltar no caso de Stefano, o de Stefano declarou de março de 53, né, quando ele chega lá, de março até agosto, que ele tinha ido para Espanha para jogar no Barcelona, que ele só jogaria no Barcelona. Um mês depois ele estava estreando pelo Real Madrid, depois de uma reunião com o Santiago Bernabéu. É que a FIFA, inclusive, até na época, né, Eduardo, ela sugeriu que ele jogasse pelos 2 clubes, acredite se quiser, né? Teve uma ideia para tentar solucionar isso aí, e o Barcelona não quis. Você está me trazendo essas provocações, eu estou achando muito legal, mas esse caso aconteceu, né? Porque a história de Stefano é uma história complexa, né? Que envolve 2 clubes aqui na América do Sul, o River, aí tem uma greve, e ele vai jogar na Colômbia, e aí tem lá o Pacto de Lima e tudo mais. Sequestro e tudo mais. Isso, né? Mas, assim, desculpa, a pergunta era... Em relação a do que eu tinha falado da FIFA, que teria sugerido que ele jogasse pelos 2. Ficou conhecido como decisão salomônica, né? Que a ideia era que ele jogasse 1 ano no Real Madrid, depois 1 ano no Barcelona, depois 1 ano no Real Madrid e 1 ano no Barcelona. Tem muito madridista que fala que essa decisão salomônica ela estava certa, porque assim que tem que ser, porque era o mais justo e tal. Tem uma declaração do próprio Di Stefano falando assim, que absurdo, como que eu vou jogar no Real Madrid contra o Barcelona num ano? Aí no outro ano eu jogo pelos meus rivais contra os meus antigos parceiros. Aí depois eu troco de novo, depois troco de novo. Isso não tem cabimento nenhum, né? A questão é que o que eu levo muito em conta é a vontade do ser humano, do profissional. E do pai de família, que era o Di Stefano. Tem várias declarações dele falando, eu vim aqui para jogar no Barcelona. Ele queria jogar com o Kubala. Ele era fã do Kubala. Ele era o casamento do melhor jogador da Europa com o melhor jogador da América do Sul. E o Santiago Bernabéu move todo o aparato estatal para poder tirar ele do Barcelona. Nori, se você me permite, só para trazer aqui dados históricos, tá? Claro. Pô, qual era a direção, quem estava do lado do Santiago Bernabéu quando ele fez uma reunião para discutir o caso de Stefano? O vice-presidente do clube era um sujeito chamado Álvaro Bustamante Polo e Barnabé. Era militar de carreira. Ele também tinha um cargo no Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol. Esse é o vice-presidente.
O segundo vice-presidente do clube era também um general, Benito Paco Martínez. Foi jogador do Real Madrid, era madridista declarado, e mesmo assim, a Falange Espanhola, o partido do Franco, colocou ele no cargo de presidente da Federação Espanhola anos depois. O tesoureiro do clube era diretor do Banco de Crédito Lyonnais Paris. E ele é acusado, segundo esse livro, de facilitar diversos empréstimos com juros muito baixos para o Real Madrid. Inclusive, quando o Real Madrid não conseguia pagar, eles faziam vários acordos muito camaradas para beneficiar o clube. E tem o contador do clube, que é o Raimundo Saporta Namias, autor daquela frase que eu falei, que ele era aqui, diretor-geral de Relações Públicas do Banco Exterior da Espanha. Ele era o elo entre o Franco e o Bernabéu. Então, ele tinha todo o aparato. E o que acontece? O Di Stéfano chega na Espanha, eles alteram a lei dos jogadores estrangeiros, a quantidade de jogadores que pode, então o Di Stéfano ele fica proibido de jogar lá. E aí, só quando as coisas se encaminham para que o Di Stéfano vá para o Real Madrid, que aí a lei é revista. Aí a lei é alterada novamente, aí ele pode jogar pelo Real Madrid. É bom a gente contextualizar também de uma época diferente do futebol, né? O Di Stéfano, por exemplo, nascido na Argentina, já tinha jogado pela seleção da Argentina em algumas ocasiões, ele vai para a Copa do Mundo de 62 no Chile pela Espanha. Assim como o Puskás, que já tinha jogado Copa do Mundo pela Hungria, ele na Copa de 62 ele joga pela Espanha, porque a FIFA aceitava a inscrição do atleta pela liga pela qual ele estava inscrito. Ele joga na Espanha, ele pode defender a seleção da Espanha. A gente trazer isso aqui como era o futebol naquele momento. Uma última provocação para a gente encaminhar o final desse bate-papo para trazer o momento atual do El Clássico, como respira hoje a Espanha o El Clássico. Em 77, numa das últimas entrevistas concedidas pelo Santiago Bernabéu ao jornal AS, que é um dos mais tradicionais jornais da Espanha, né, sobre esporte, ele dá essa seguinte frase aqui, em resposta a uma pergunta feita sobre o fato de o Real Madrid ser um time do regime, na época do Franco. 77, 2 anos após a morte do Franco. Franco morre em 75. A equipe do regime, responde o Santiago Bernabéu, o que fizeram os governos do Franco foi nos explorar, e nunca nos deram nem um centavo. Uma frase do Santiago Bernabéu, 1977. Não é nem um centavo, nem 5 cêntimos, ele fala. Nem 5 centavos, ele coloca aqui, foi a expressão da resposta do Bernabéu para a pergunta feita pelo nosso colega jornalista do Jornal AS. Vou te responder com dois casos. No começo dos anos 60, quando acabou a fase de ouro do Real Madrid, das 5 Copas do Campeão, Liga dos Campeões, quando o Di Stéfano encerra a carreira, já não tem mais Puskás, o Real Madrid estava perigando falir. Tinha muita dívida, isso está documentado em jornais de épocas, tinha um plano de recuperação do clube que incluía fechar a equipe de basquete. O basquete é o segundo esporte mais popular da Espanha, né? Então não ia mais ter equipe de basquete, não teria mais a cidade esportiva, eles iam fechar a cidade esportiva para economizar dinheiro, não teriam mais equipes das categorias inferiores, então ia ser só a equipe principal. As dívidas do Real Madrid chegavam em torno de 90 milhões de pesetas. O que eles fizeram? Franco e Bernabéu, né? Real Madrid e governo. Assinaram um acordo para cada jogo que a TV espanhola, que era estatal, retransmitisse do Real Madrid, eles receberiam algo em torno de 1 milhão de pesetas. Para você ter ideia, essa dívida da equipe de basquete, ela girava em torno de 3 milhões de pesetas. Então, para salvar a equipe de basquete, apenas 3 jogos transmitidos na TV seriam suficientes. O que o Real Madrid fez? Ele começou a criar torneios. Por exemplo, tem um torneio de final de ano, que é um torneio de basquete, que é um torneio inventado para poder ter mais jogos e ter mais renda. E aí o Real Madrid foi salvo da falência pelo Franco. Agora, onde é que está o absurdo? Todas as outras equipes, nesse período, se quisessem ter um jogo seu retransmitido, elas tinham que pagar. O Real Madrid ganhava.
E isso se manteve em segredo até o começo dos anos 80. Só no começo dos anos 80 que um presidente do Barcelona descobriu isso, e aí foi um escândalo na época. E aí teve a partilha, e aí as coisas mudaram. Mas até aí, o Real Madrid ele era o único. E último fato aqui, Nori. Falou do, né, que a gente está questionando se foi o Barcelona ou o Real Madrid a equipe do regime. Quando o Franco morre, em 75, a direção do Barcelona começa a organizar uma manifestação. E eles esperam 3 meses até colocar em prática essa manifestação, que ficou conhecido como a Noite da Sanera. A Sanera, ela é essa bandeira catalã, né? São 8 barras amarela e vermelha. E ela era proibida na época do regime franquista. Não podia falar catalão, não podia registrar um filho com nome em catalão. E durante esse jogo, no final desse jogo, mais de 1.000 saneiras foram exibidas na arquibancada e o grito era viva a morte do Franco, as pessoas comemorando a morte do Franco. Então não tem cabimento dizer que o Franco ajudou o Barcelona. Porque se ele tivesse ajudado o Barcelona, ele seria querido pela torcida do Barcelona, em Barcelona. E o que aconteceu ali foi uma grande manifestação de felicidade. As pessoas estavam felizes no Camp Nou, comemorando a morte do Franco, comemorando a morte de um ditador. Então, esses fatos históricos, eles, na minha opinião, eles assim, deixam muito claro de que essa tentativa do Real Madrid de se esquivar e ficar longe do que foi a história do clube, ela chega a ser patética, porque o tanto de documento, de fontes que se tem sobre isso assim, é muito grande. Esse historiador que eu comentei no começo da nossa conversa, Eduardo Cantalejo, ele fez um cálculo ali de que em torno de 15% dos principais cargos na direção do Real Madrid ao longo da história foi ocupado por gente que está no governo, né? Então, assim, são muitos os casos, não é uma coisa ou outra e não é um indício. Em muitos casos tem provas de que o Real Madrid foi essa equipe. Eu fico surpreso de que ao longo de toda a história não teve um presidente do Real Madrid que fizesse uma meia-culpa, alguma coisa do tipo e, sabe, afastasse de vez essa marca do clube. Não E hoje, aconteceu, duvido que aconteça. e hoje como é essa questão do El Clássico hoje? A rivalidade ela segue sendo uma rivalidade a gente pode dizer que será eternamente amor e ódio, ou ela está mais restrita à rivalidade esportiva hoje? As relações são mais amistosas entre Real Madrid e Barcelona, ou é algo que ainda mexe muito com Madrid, com Barcelona, com a cidade, com as torcidas, com o povo? Qual é o status que você daria para o El Clássico hoje? Hoje está assim vamos dizer, o termômetro está lá em cima, porque a gente teve tem toda a questão dos últimos anos, né, envolvendo Messi, Cristiano Ronaldo, Guardiola, Mourinho, as equipes ali monopolizando muito da atenção da mídia mundial, é o jogo de liga mais assistido no mundo, né? Tem essas denúncias do caso Negreira, que o barcelonismo acusa o madridismo de ser uma invenção, né, de ser uma mentira inventada para denegrir o Barcelona. Tem as questões políticas que estão muito fortes também, né? A coisa de 10 anos atrás, a Catalunha passou por um referendo que foi importante de dizer, uma manifestação coletiva importante, milhões de pessoas na rua, a votação foi expressiva também. A forma com que o governo de Madrid reprimiu o referendo ali também conta muito, né? Então, isso tudo, as questões políticas e esportivas, elas inflamam o clássico, elas vão inflamando e a coisa continua muito forte, né? O anticatalanismo e o antimadridismo, eles são muito presentes. É muito comum você ver torcedores do Real Madrid falando eu odeio o Barcelona porque eles são catalães, eu odeio a Catalunha, não gosto deles, eles não são espanhóis. Faixas no Santiago Bernabéu escrito Catalunha não é Espanha.
Da mesma forma que a gente vê faixas no Camp Nou dizendo que a Catalunha não é Espanha. A Espanha ela é um país que vive em trégua, Nori. Assim, não é um país em guerra, mas é um país que vive em trégua. De 300 anos de domínio da Espanha sobre a Catalunha, os catalães tentaram a sua independência 11 vezes. Não é pouca coisa, né? Então é um movimento muito forte. Para finalizar, assim, as pessoas podem ver essa mesma bandeira aqui com a estrela, né? Estrelada. Nas arquibancadas do Camp Nou, essa é a bandeira da Catalunha independente, dos movimentos independentistas, mas também no uniforme do Barcelona. Agora eles fazem, de uns anos para cá, a camisa vermelha e amarela, e já teve a camisa vermelha e amarela com shorts azul, né? Só faltou a estrela. O Barcelona, ele, nos últimos anos, tem apoiado muito a causa da independência, e quando apoia a causa da independência, você turbina a rivalidade, porque as coisas estão muito ligadas. Não dá para separar futebol e política na Espanha, muito diferente da gente aqui. Eu até, curiosamente, estive em Barcelona uma vez, e no dia da Espanha, o dia que se comemora aquele feriado da Espanha, e eu estava hospedado muito próximo do Camp Nou, e me chamou muito a atenção que havia muitas bandeiras espanholas nos prédios. Você vê como na própria cidade de Barcelona existe isso. Existe o cara que ele faz aquele é o dia da Espanha, ó. Estou colocando a minha bandeira aqui no meu prédio para dizer que eu sou espanhol. Como em outros prédios existe essa bandeira com a estrela azul das listras da Catalunha, algo muito presente. Sim, sim. Essa é uma questão complexa, não é simples. A Catalunha é uma de 17 regiões da Espanha, mas concentra todo o parque industrial, então 20% do PIB espanhol está na Catalunha. Uma separação não é algo que separa e cada um vai viver a sua vida. Não pode ser ruim para todos, né, inclusive. Exatamente, para os espanhóis, então, assim, quebraria a Espanha, né? É algo complexo. Eu entendo e acho legítimo o movimento independentista olhando para a história, olhando pelo direito de autodeterminação dos povos, né? Eu entendo e tenho até simpatia com eles nesse sentido, mas é uma questão bem complexa. Eduardo, para a gente finalizar, eu quero que você me passe mais detalhes sobre o lançamento do seu livro, né? Você tem uma capa aí para mostrar para a gente do livro? Não, Nori, eu não tenho. Eu vou colocar na minha miniatura aqui, aquela que você me mandou, tá? Para a gente ilustrar na chamada. Mais que Rivais é o nome do livro do professor Eduardo Brandão. A história política por trás da maior rivalidade do nosso futebol. Você vai publicar por qual editora? Tá, pela editora Autografia. Autografia. Tem ideia de um dia de lançamento para a gente deixar aqui para convidar as pessoas, ou de mais lançamentos? Tudo. O livro está em pré-venda já, né? No site da própria editora, então tem a loja no site da editora, o livro está em pré-venda. Só fala para a gente o site da editora para o pessoal poder comprar. www.autografia, editora Autografia, e aí barra loja, né? O livro está em pré-venda. A ideia é que as primeiras impressões, os primeiros exemplares impressos sejam entregues ou no final de novembro ou durante o mês de dezembro, mas já tá em produção. E existe uma ideia também de, no dia 2 de dezembro, fazer um evento, mas ainda não está marcado, ainda não está definido, mas um evento junto com o aniversário de 125 anos do Barcelona. Porque, como as pessoas podem ter percebido, esse é um livro de barcelonista. De interesse do barcelonismo, né? Não do madridismo, né? Mas, assim, apesar de deixar aqui, Nori, apesar de ter hoje, né, uma simpatia pelo Barcelona por conta de toda a história, o meu compromisso nesse livro é um compromisso pedagógico, um compromisso com a verdade. Não tem nada, tem muito do que é a minha opinião, mas os fatos estão dados, eles estão aí, não fui eu que escrevi a história, só estou contando do meu jeito. Maravilha. Eduardo Brandão, muito obrigado pelo seu tempo, pelas explicações. Autor de Mais que Rivais, a história política por trás da maior rivalidade do futebol mundial, muito interessante, foi um papo muito bacana e que trouxe muitas informações interessantes sobre essa que é efetivamente, se não maior, uma das maiores rivalidades do futebol mundial. El Clássico, Barça e Real, Real e Barça. Obrigado, Eduardo.
Nori, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar divulgando esse trabalho de tanto tempo, e é difícil pra caramba publicar um livro no Brasil. Eu não imaginei, escrever o livro é fácil, publicar o livro é difícil. Isso Estamos eu te falo, trabalhando nisso. passei por essa experiência e realmente é difícil. Estamos trabalhando nisso e logo o livro está aí. Muito obrigado pela oportunidade, cara. Obrigadão. Eu que agradeço. Você que curtiu esse papo, por favor, toque o sininho, curta, espalhe por aí o canal e voltamos logo, logo com mais entrevistas, mais bate-papos aqui no Papo Cabeça, dentro do canal do Maurício Noriega. Obrigado, tchau para todo mundo.